Companheiras e companheiros, eu gostaria de cumprimentar todas e todos deste auditório em nome das companheiras Célia, Socorro e Cida, as três companheiras que compõem esta mesa. Sim, Nana que está ali, mas não está na mesa, e todas as companheiras que compõem essa mesa. Gostaria também de recordar a companheira Joana Neves, a companheira Inês Navarro e, em memória, a professora Vera Amaral, que não está aqui entre nós, e são valorosas mulheres, valorosas companheiras, junto com todas as demais, que foram presidentas dessa entidade, desses 45 anos. O que foi dito até aqui por Rubens, por Arlindo, por Neroaldo e diversos outros, Alexandre, um misto de memória, registro histórico, análise teórica, muitos substantivos, eu não vou repeti-las e vou ser breve, mas eu gostaria de colocar uma nota contemporânea. Eu acho que a universidade, eu não estou falando só do nosso sindicato, ela tem um ponto de ruptura até internacional entre antes e depois da pandemia. Porque isso tem incidência sobre o ensino, sobre a pesquisa, Alexandre apontou bem, mas sobre as relações sociais entre todos nós. Alguém falou aqui, não sei se foi Zaqueu, de bate-papo entre. Estava conversando isso antes da reunião aqui, não foi, Samir? De bate-papo entre os professores na esquina da universidade. Eu digo que isso acabou, porque as nossas relações virtuais, as nossas reuniões, os nossos seminários, às vezes têm mais potência social do que essa conversa de corredor. Ou seja, são novos tempos, são novos desafios. Claro, a partir da acumulação que nós temos do passado, e nós vivemos indiscutivelmente, eu vou aqui chovendo molhado, uma encruzilhada decisiva da história humana. Eu acho que eu estava recordando aqui um historiador, não é um papo erudito isso não, mas um historiador da época romana clássica, um sujeito fundamental na fundamentação do Império Romano, que é Tácito, é o fundador do conceito de pax. Inclusive, eu estava lembrando que na segunda diáspora judaico-romana, a ideia de pax era o quê? É colocar uma placa de paz depois da dizimação, depois do genocídio de todos que enfrentaram a batalha. A gente poderia aqui recordar também Euclides da Cunha, nas páginas fundamentais de O Sertão, que apenas 4 crianças bufavam em frente aos tambores. Se a gente não viu a segunda diáspora judaico-romana, que teve o morticínio, teve o genocídio, nós testemunhamos canudos pelo registro histórico, nós estamos assistindo a um genocídio na internet, no WhatsApp, na televisão e entre todos nós. Enquanto isso, um presidente da República, como dos Estados Unidos, está nos jornais hoje estampando, isso aqui é importante dizer, o que seria o mundo sem os Estados Unidos. Então, eu diria o seguinte, aliás, eu conheço a DUF desde que eu entrei nessa universidade como estudante. Eu assisti à fundação da DUF, eu sou professor dessa universidade desde 1992. Então, de uma maneira ou de outra, embora no movimento estudantil, né, Alexandre, eu acompanhei para e passo esses momentos. No movimento estudantil, eu que tive, digamos assim, uma participação intensa no DCE e na UNE, nós dizíamos que o pessoal da DUF era a turma da geração 68. Isso aqui por bem e por mal, viu? Nós já éramos, digamos assim, um pouco, nem tanto, né? O Zé Flúor de 68 ainda chegou à nossa geração, mas já éramos uma geração subsequente. Por que eu digo isso? Porque, veja bem, não são as gerações que fazem os desafios, são os desafios que fazem gerações. Então, digamos assim, a geração do século XXI está aí rolando, ela vai ocupar a DUF, é bom que a ocupe, e um desafio nosso é abrir as portas dessa entidade. Esse é um desafio, é claro que a entidade está sempre, digamos assim, de portas abertas, mas como abordar isso? Eu não tenho receita pronta, acho que nenhum de nós tem, mas eu diria o seguinte,
A entidade tem que manter os seus fundamentos. E eu diria que são muitos, mas são essencialmente dois. Um diz respeito à história da Paraíba. Rubens tem ali, digamos assim, um arquivo fenomenal sobre a história da DUF. Eu diria o seguinte: tem um arquivo de Rubens, mas tem o da entidade. Né? É impossível contar a história dessa UFPB durante esses 45 anos ou mais, ou seja, do fim da ditadura até hoje, sem consultar esses arquivos. Isso é fundamental. Isso é uma memória organizada. Isso diz respeito, digamos assim, à sistematicidade política dessa entidade. Isso significa o seguinte, que o grande guardião desta universidade, principalmente nesses momentos de intervenção, é o papel político desempenhado pela DUF. Isso merece aplausos, isso merece referência permanente. É isso uma forma de colocar de braços abertos essa entidade às novas gerações. A segunda é a seguinte, é que a entidade tem passado, mas ela é contemporânea de seu tempo. Ela é contemporânea da nova Pax Romana. Ela é contemporânea do genocídio que está se avizinhando, que já é muito grande. Ela é contemporânea das lutas que virão. E por isso, esta é uma entidade que tem vida e esta é uma entidade que tem história. Então era isso e muito obrigado.